qual o sentido que você vai tomar no caminho da sua vida. E essa é a proposta de hoje, falar um pouquinho sobre sentido da vida. Dependendo da fase da nossa vida, essa pergunta ela alcança espaços diferentes dentro da gente. Você perguntar para uma adolescente, para uma criança, qual o sentido da vida dela, a resposta está na própria pergunta, né? É viver. É viver a vida e as experiências que lhe foram oferecidas a partir do seu ciclo familiar, do seu ciclo social, da sua comunidade, do seu estado, do país em que você vive. Quando a gente chega ali mais ou menos próximo aos 30, uns 28, que coincide com um período na astrologia que se fala muito sobre retorno de Saturno, mas é ali quando eu vou chegando próximo à metade da vida, essa pergunta ela vai exigindo respostas diferentes, porque ainda continua a ser viver a vida, mas qual vida você quer viver? A vida que foi sonhada para você por outros? Ou a vida que você escolheu a partir do exercício da sua liberdade, do seu livre-arbítrio? A gente pode até filosofar se existe escolha, né? Mas nessa fase da vida a gente já tem uma coparticipação muito grande na busca por esse sentido, esse direcionamento. Para onde a minha vida vai? Quais são os talentos que eu fui agraciado pelas pré-condições da minha existência? Quais são as habilidades que eu desenvolvi? Quais foram as habilidades que eu aprendi, que eu lapidei? E como é que eu direciono a minha vida? Como é que eu respondo essa pergunta se eu já passei ali dos 30? Essa resposta, ela exige um empreendimento para dentro. Mais uma vez, a gente surfa no autoconhecimento para a gente colorir de sentido a nossa existência. E isso exige um questionamento bastante intenso do nosso entorno e também de nós mesmos. Um questionamento sobre por que eu quero o que eu quero, quais são as contingências ou quais são as variáveis ou quais são os conteúdos inconscientes, você pode chamar do que você quiser, que influenciaram as minhas escolhas até aqui e como que eu diminuo, porque é impossível eliminar essas influências, mas eu consigo diminuir o impacto que elas têm sobre as minhas decisões. E no fim, eu acho que viver é sobre escolher e decidir. Parece ser duas palavras que estão dizendo a mesma coisa, mas eu acho que num primeiro momento eu escolho, depois eu decido por manter essa escolha. E quando a gente encontra um sentido para nossa existência, ou o sentido também vem de encontro a gente, a minha decisão de me manter ali, ela é constante. Só que não confunda isso com uma rigidez de não poder mudar a trajetória, se for o caso. Porque muitas vezes a gente chega em umas fases da vida que a gente acha que tinha todo sentido aquilo dali. De repente, a coisa muda e a gente fala, nossa, mas aquilo tinha tanto sentido pra mim. E de repente, não tem mais. E o sentido ele é flexível, ele não é uma coisa estática que vai te manter ali, mas ele envolve um contínuo comprometimento. E a gente tem que ter em mente que flexibilidade sem estrutura é só caos.